É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí o Seleção da Sport TV. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Sports Rio, trazendo também as últimas informações do Vasco. Vasco que venceu, mas não convenceu novamente. Carille não conseguiu fazer um bom trabalho com o Vasco. E o Vasco venceu um time fraco que era para ter goleado. A torcida pegou muito no pé do Carille, com razão. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Ah, mas aí tem um reforço super importante que a gente vai falar sobre Não isso. fala agora. Achei que a minha baliza ia ser mais fácil, entendeu? Mas eu complicou também. Ali. Eu também. Um pontinho, mas Eu sentei no mão. carro. Mas você tem direção hidráulica, um tal de Verrete. Isso ajuda. né? Eu sentei no carro achando que eu ia fazer a baliza assim, ó. Quando eu olhei, eu tive que ajeitar o espelho, o retrovisor. Não me lembra isso não, sério. Deu tudo certo. Eu fui reprovado 2 vezes. É mesmo, Venê? Nossa, foi um estresse, foi pior que vestibular. Ai, eu tenho uma história triste no dia que eu passei de primeira. A mulher que tava na minha frente, ela foi reprovada e morreu. Que isso? É sério, é verdade. Por 1-0, um jogo duríssimo. Teve vaia da torcida lá em São Januário. Libertadores ou Sul-Americana, tem que vencer. Ah, jogou mal, jogou bem, não deu show. Não tem isso, gente, não tem isso. A gente já encontra hoje uma tecnologia, comunicação e tudo. Os caras, quando vêm aqui visitar a nossa casa para enfrentar os times brasileiros, já sabem como a gente joga, já vem na nossa mania. Então não vem achar que todo mundo vai dar show, não vai dar. O importante é vencer. Dito isso, Lucas Pedrosa, você vai falar bem ou vai falar mal do Vasco da Gama? Depois eu quero levantar uma questão com os dois em relação ao Carille. Sim. Você trouxe a informação que esse e o próximo jogo contra o Sport seriam fundamentais para entender o futuro do Carille no Vasco. O primeiro passo já foi, venceu, só que a torcida vaiou. Perfeito. Mas o Verrete fez o gol e abraçou o Carille. Tamo confuso. Pedrosa, gostou do Vasco, Pedrosa? Vamos lá, Fernanda. Eu concordo plenamente com a sua primeira afirmação quando você fala sobre jogos de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores. Tem que vencer. Porque o Vasco hoje é o líder do grupo. Tempo sim. No segundo tempo, acho que foi uma equipe muito desorganizada, que baixou as suas linhas, que não conseguiu ser dominante contra o Puerto Cabello em casa e que poderia ter saído com um empate. Ok. Mas o Puerto Cabello também não ameaçou. O Puerto Cabello não finalizou a gol do Vasco de forma perigosa. O ponto pra mim é a postura que o Vasco teve no final do segundo tempo de retrair. De retrair por quê? Porque de novo, hein? De novo. Retrair porque perdeu o controle. E o que se torna? O jogo perigoso. O ponto é, o Vasco poderia ter saído de São Januário com 4-0. E com 4-0 no placar, será que alguém vaiaria? Será? Não sei, hein? Não sei. Não sei. Você acha, Venê, que alguém vaiaria? Eu queria que você falasse o que aconteceu ontem. A gente mostrou no VT, no final do jogo era Carille do Caju, Carille não sei o quê, no começo fora Carille. A torcida do Vasco deu a sua voz, onde tem que dar, que é aqui na sua casa, na sua arquibancada, deu a sua opinião. Sem agressão, sem brigaiada, sem nada. A torcida do Vasco falou assim pro presidente Pedrinho e pra todo mundo: nós não queremos o Carille. Esse é um ponto. O outro ponto foi gol do Vasco. Vamos analisar esse gol daqui a pouco. Sim. Aí este homem sai correndo pra abraçar quem, Venê Casagrande? O Carille. O Carille. Ou seja, o Verrete é um cara líder. Ele mostra, ele acena assim: Venê Casagrande, nós, jogadores, estamos ao lado do Carille. E aí, Venê Casagrande, queria que você falasse também sobre a declaração do Carille, Venê. Vamos lá, Fernandinha. Obviamente que quando o Verrete ele toma essa decisão, ele mostra para o torcedor que o grupo está com o Carille. E não foi só nesse momento que a gente pôde perceber isso. Após o jogo, a gente pôde ver a entrevista do Léo Jardim dando apoio ao Carille, entrevista do próprio Verrete dando apoio ao Carille, entrevista também do Coutinho, ou seja, jogadores que são líderes atualmente do atual elenco vascaíno. Eu sempre defendo aqui que o torcedor, onde ele pode protestar? É no estádio. Eu sou contra protesto, porta de CT, a gente já debateu isso aqui em vários momentos. Então é no estádio, dentro do limite, obviamente, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Se eu concordo ou não, eu não sou sommelier de torcedor, não vou ficar aqui criticando o torcedor. Agora, o meu ponto é o seguinte: na entrevista coletiva, eu acho que o Fábio Carille está indo num caminho totalmente errado.
Você bater de frente com a torcida, na minha opinião, é uma receita errada. O que ele fez, Benê? Ele criticou, ele falando que ele não concorda com as vaias, ou seja, ele está indo contra o torcedor. Eu, no lugar dele, eu teria tido uma postura diferente, de dizer que o torcedor ele tem o direito de vaiar, que é onde ele pode vaiar, que a arquibancada, o torcedor pode fazer isso, é o desejo do torcedor, é a vontade do torcedor, ele respeita e vai buscar melhorar a equipe para poder agradar o torcedor. Eu acho que só tem um treinador que a gente consegue perceber, que consegue falar a linguagem da torcida, que é o Renato Gaúcho, que na última entrevista coletiva ele criticou as vaias ao Martinelli e ninguém falou sobre isso, porque ele sabe falar a linguagem do torcedor e, sobretudo, ele está num lugar que ele é considerado extremamente ídolo. O Carille não. Ele já chegou com uma certa desconfiança do torcedor, não é a primeira vez que ele foi vaiado, então eu, no lugar dele, eu não teria tido a postura que ele teve. Sim. Agora, o torcedor ele tem total direito de vaiar. Coutinho fez um bom jogo. É isso aí, torcida do Vasco. Cara, a verdade é que o Vasco não tá jogando absolutamente nada. Para o torcedor mais otimista do Vasco que possa ver esse vídeo, comenta aí. O Vasco não tá jogando nada, cara. E eu não tô exagerando. O Puerto Gaberro, né? Puerto Gaberro é um time, cara, muito fraquíssimo. Por mais que aqui no Brasil coloquem o Vasco como quinta força, no Puerto Cabello colocam o Vasco como oitava força, o time do Vasco é muito melhor que esse time. Então, assim, era para passar o carro, cara. Mas a gente vê um time amedrontado dentro de campo. Por mais que não tenta só uma jogada, mas a maioria das jogadas tentadas terminam em não gol, né? E aí o que acontece? Acaba perdendo muita confiança. Os jogadores se abalam muito facilmente. Tirando o Verratti ali e talvez o Coutinho dessa partida, o resto foi tudo horrível, cara. Foi tudo horrível. E não tô exagerando. Para quem assistiu a partida, a maioria jogou ruim, fez uma partida ruim. E assim, isso tem dedo do treinador, cara. O Carille já tá na corda bamba. Creio eu que não vai ficar para toda a temporada no Vasco. A torcida já se mostra impaciente, cantando fora Carille ali. Não vou nem mencionar aqui o que a torcida falou, mas é o resultado do time que se mostra dentro de campo. Um Vasco apático, um Vasco que não consegue fazer jogadas. Aí ele vem e me poupa no Campeonato Brasileiro para jogar contra o fortíssimo Puerto Cabello. Para que forçar a barra, cara? Se o Vasco não conseguir disputar o título da Sul-Americana, tá ótimo. Eu vi um comentarista hoje à tarde comentando, falando, a torcida do Vasco prefere o quê? Vocês acham que a torcida do Vasco prefere o quê? Uma semifinal de Copa Sul-Americana e um rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Claro que não, cara. A torcida, logicamente, vai preferir o Vasco na Série A. Então, assim, coloca o pé no chão. O Pedrinho, ele tinha que ser o primeiro a dar o alerta ao Carille. Carille, calma. Vasco, realmente, tá ali, oitava força, não tem uma equipe boa. Então, baixa a bola. Não vai brigar por título. Vai brigar para não cair. Vai brigar para permanecer na Série A. E isso tá ótimo, cara. O Vasco tá se reestruturando. Não entrou dinheiro, não tem grana. Vai esperar o quê? Ah, não preciso de reforço. Claro que precisa, cara. É isso aí, torcedor vascaíno. Comentem aí o que acharam desta partida do Vasco. Para mim foi uma partida deprimente. Igual eu falei, só o Verratti para salvar mesmo o Carille. Então, assim, comentem aí o que acharam da partida. Comentem o que vocês acharam em relação ao Carille. Se estão já exagerando com o Carille ou não. Deixe seu like. Valeu!